Olá, pessoal! Sejam todos, todas e todes bem-vindos ao nosso Café na Janela, que nessa edição vai falar então sobre um tema muito importante, que é a educação contra a homofobia. Eu sou a Gabriele, faço parte do time da DEGIF. Junto comigo eu tenho então a Ana Paula, também colega dessa diretoria. E temos um time incrível aqui, né? A professora Priscila Nunes, a Jaqueline da Silveira Batista, o Bebeto Azevedo, a Caroline Afonso, que vão conversar conosco hoje sobre este tema. Ana, contigo? Então a gente vem hoje, né, com essa conversa tão importante, porque hoje é o Dia Internacional do Combate à Homofobia, e a gente fica muito feliz, então, em trazer esse tema que há tempos que a gente quer conversar, e esse grupo hoje vem com, né, afiados, né, para essa conversa. Então, gostaria de pedir que o pessoal se apresentasse rapidinho, né, para a gente conhecer. Podem se apresentando aí da forma como vocês quiserem. Aqui na minha ordem é a Pri, depois a Jaque, o Bebeto e a Carol. Olá, pessoal. É um prazer, fico muito grata de ter sido convidada para falar sobre esse tema. Eu sou a professora Priscila, trabalho na rede de Canoas desde 2012 e sou mestra em ensino de história relacionado a assuntos de identidades de gênero e sexualidades. Olá, então, pessoal. É muito bom estar aqui, né, compartilhando, aprendendo mais um pouquinho e repensando todas essas questões que envolvem a temática no Dia Internacional de Combate à Homofobia. Eu sou Jaqueline Batista, sou psicóloga de formação e atuo na Secretaria Municipal de Saúde de Canoas e no Ambulatório T, Transsexualizador. Então, pessoal, tudo bem? Prepararam já seu café, seu chazinho, um suco, né? Quem sabe até um chimarrão, né? Para não sair daqui, porque o assunto hoje é muito bom. Nós vamos falar de homofobia. Que pena, né? Em pleno 17 de maio de 2021, falarmos de coisas que já vêm lá de séculos atrás. A gente devia muito mais dar a mão, dar um abraço, ao invés de tapa, soco e agressividade. Isso não tem necessidade nenhuma. Vocês que são do bem, como todos nós que estamos aqui, fiquem conosco. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. Eu sou o Bebeto Azevedo, ou Carlos Alberto de Nascimento de Certidão, sou médico e trabalho também no Ambulatório T, aqui em Canoas, que existe desde 2016, mas atuando mesmo a partir de 2017. Então a gente já tem alguma experiência, algumas vivências disso tudo, que são invariavelmente muito diferentes e emocionantes sempre. Eu gosto muito do que eu faço, e por isso eu estou aqui. Olá, eu me chamo Caroline, sou graduanda de Psicologia e atualmente estou como estagiária de Psicologia na Secretaria Municipal de Saúde. Então, pessoal, nós vamos começar a nossa conversa propriamente dita sobre a temática de hoje. Nós vamos começar, então, com o pessoal da Secretaria da Saúde e depois nós vamos para a parte da experiência relacionada à educação, que daí vai ser com a professora Priscila. E, novamente, nós agradecemos a presença, né, de todos aqui. Já vamos passar para os slides, então, para que a Jaqueline, o Bebeto e a Carol possam dar início à sua fala. Ok, então assim, antes de entrar, de começar a conversar sobre a nossa temática, eu quero fazer, assim, só uma chamadinha, né, para o Café na Janela, né, e a imagem ali, do cantinho, onde tem 2 xícaras, né. Então, quando a gente está numa janela, contemplando uma paisagem, sozinho, a gente está contemplando, né? Quando estamos em mais de um, na companhia de alguém, nós estamos construindo uma nova paisagem, né? Certamente são formas diferentes de olhar a mesma paisagem, né? E é esse convite que nós fazemos, assim, a cada um que vai estar aqui conosco a partir de hoje, que possamos construir, então, essa paisagem que estamos visualizando nessa janela. Em relação ao café,
eu fui escolher minha xícara para o nosso café hoje, e eu ganhei essa xícara de uma pessoa que me é muito, muito importante, né? Que talvez vocês conheçam, a Marley Zarpellon, né? Que é psicóloga, educadora também. E há um tempo atrás ela me presenteou com essa xícara, né? O corpo alcança o que a mente acredita, né? Então, assim, o difusorzinho, eu estou tomando um chazinho, não é café. No difusor, aqui onde fica o saquinho, é um bonequinho, né? Que ele está mergulhadinho na xícara, né? Então, fica aí esse convite, assim, que a gente possa mergulhar nessa temática e descobrir o quão bonito é a questão da diversidade, né? E combater realmente a homofobia, né? E toda forma de preconceito, seja institucional, racial, né? Que existe. Enfim, que nós comecemos, então, enquanto um grupo, expandindo esse grupo, e comecemos, então, a caminhar para realmente, assim, um novo século, né? Onde novos comportamentos, onde novos olhares comecem a acontecer, né? Então, nós somos da política de atenção integral à saúde da população LGBT, é uma política instituída na Secretaria da Saúde, né? Uma política pública que desde 2016, né? Ela foi, então, implantada no município. Em 2017, nós iniciamos, então, a implantação do ambulatório, onde trabalha uma equipe multidisciplinar. Então, assim, nada aqui nós fizemos sozinhos, né? Cada um fala da sua área de conhecimento, da sua área de formação, vamos dizer assim, né? Eu sou psicóloga de formação, mas nós estamos aprendendo. Então, essa equipe multidisciplinar, ela é facilitadora desse aprendizado, né? Então, onde nós lá no ambulatório, com os nossos usuários, com as nossas usuárias, dia a dia, assim, nós saímos desbravando um universo muito bonito, né? E aprendendo. Pode passar, Gabi, por favor. Então, eu gostaria, assim, de chamar vocês para a gente seguir uma linha, né? Talvez, eu não sei se até se poderia falar de linha de tempo, né? Mas eu penso como eu comecei a construir isso, né? Vamos pensar, assim, na nossa vida, na nossa realidade, né? De cada um de nós, de uma forma geral, independente das nossas formas, das nossas áreas de atuação, desculpa. Vamos pensar enquanto pessoa, né? Existe... Lá no início da nossa vida, o Freud já dizia que o bebê, ele é uma tábula rasa, né? Esse bebê, quem é que apresenta o mundo para esse bebê? Somos nós, os adultos, né? Nós apresentamos o mundo para o bebê. E a partir dali, começa, então, uma formação de conceitos, né? Até uma formação de conceitos, vamos pensar nos papéis, né? E depois, mais tarde, até a gente pode fazer um gancho nessa questão dos papéis que eu estou falando. Então, assim, os conceitos, né? O que é a mamãe, o que é papai, o que é vovó, o que é o auau, o que é o miau, o que é... Por aí vai, né? Então, são os nossos conceitos, eles começam a se formar. E eu digo para vocês, eu arriscaria dizer que antes até do nosso nascimento, esses conceitos começam a se formar com os nossos pais, né? Onde nós passamos esses conceitos através de crenças. Quando eu falo de crenças, eu não estou falando de religião, de dogma, estou falando de crenças na vida, né? Bom, e vai se passando de geração para geração. E aí, quando a gente falar de preconceito, vamos atentar a isso e poder fazer esse gancho, né? Quando se fala de pré-conceito, é um conceito pré-estabelecido, né? Onde eu não tenho conhecimento ainda deste conceito, ou este conceito ainda não está sendo suficiente, então eu tenho um pré-entendimento disso, né? E aí se dá o preconceito. Estou falando assim de uma forma geral, pensando então na formação de conceitos.
Então, esse sujeito que ele nasceu lá, uma tábula rasa, né, essa criança, esse bebê, ele começa a fazer parte desse mundão aí que a gente está apresentando para ele, né? E nesse mundão começam a acontecer os construtos sociais, né? Que esses construtos, eles vão se dando a partir de N questões que interpelam, né? Que atravessam essa formação de conceitos. Quando eu falo de construtos sociais, eu estou falando de atravessamentos como questão racial, como questão socioeconômica, como N fatores, regional, né? Certamente os construtos sociais que nós aqui no Rio Grande do Sul temos, se formos olhar no Norte e no Nordeste, certamente vão ser diferentes, né? Se nós olharmos aqui nos nossos bairros, nós já trabalhamos num outro programa, uma política pública há um tempo atrás, no Primeira Infância Melhor, e nós sempre conversávamos sobre isso, né? E se a gente for atentar aos bairros, por exemplo, da nossa cidade, os nossos bairros, eles têm uma história, né? Como se construiu esse bairro, como as pessoas habitaram este bairro. Isso é um construto também, né? E por aí vai, né? Então, dentro desse construto que passa por esses atravessamentos que eu falei, aí nós começamos a pensar nas questões de direitos humanos, né? Onde nós começamos, nesses construtos, a olhar também para as especificidades, para as diversidades, né? E começamos, então, a rever esses construtos, né? Quando a gente fala de direitos humanos, nós falamos, quando eu falo em diversidades, nós falamos de equidade, né? Eu falo desse lugar que é a saúde, né? Eu sempre trabalhei, 30 anos de psicologia, 18 anos são na saúde pública, né? Então, se nós formos olhar quais são os princípios do SUS, né? A equidade é um deles, a universalidade, né? Então, quando a gente fala de equidade, o que a gente está falando? Que todas as pessoas possam ser atendidas da mesma forma, com os seus direitos. Mas essa mesma forma não pode ser engessada para que a gente possa contemplar todas as especificidades, respeitando essa questão regional, respeitando essa questão de gênero, respeitando a questão racial, nós podermos entender e observar o que essa população necessita, o que essa população ainda precisa que as políticas públicas construam nesse sentido. As políticas públicas, elas se dão porque existe, sim, um estudo, né, que nos aponta características de determinados territórios para que a gente possa desenvolver. Por exemplo, né, agora me ocorreu assim, se a gente for falar de vacina, uma campanha vacinal, por exemplo, né, nós aqui não temos uma campanha vacinal para malária, né? Ou seja, a nossa questão, o nosso território, a nossa questão regional, ela não traz essa necessidade para que possa ser construída uma política pública, as políticas públicas tragam contribuições para essa demanda. Então, eu estou falando nesse sentido, quando a gente fala de direitos humanos, para a gente também entender quem é a nossa população brasileira, gaúcha, canoense, não é? E que a gente possa, então, desenvolver as nossas políticas públicas, tanto a nível de educação, quanto de saúde, quanto de qualquer outra política, de qualquer outra secretaria, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos desenvolvendo o nosso trabalho, visando contemplar essas necessidades, né? E aí, quando a gente fala de direitos humanos, aí entra a nossa política também, né? Vem aí a questão da política de atenção integral à saúde da população LGBTQI+, né? E isso não é um privilégio, eu falo privilégio porque é um privilégio, sim, poder repensar e trabalhar com essa temática, não é um privilégio da saúde, é um privilégio da educação, é um privilégio de
todos os outros atores e cenários que querem construir uma sociedade melhor, né? E aí vem a questão, novamente, da diversidade. Por isso nós estamos aqui, né? Educação e saúde, conversando nesse dia de combate à homofobia, né? Passando, então, pelas questões dos direitos humanos, a questão da diversidade, aí nós vamos começar a entender alguns conceitos, eu diria até terminologias, né? Onde nós começamos a entender. Quando eu falo dos nossos construtos que passam pelo viés da nossa aprendizagem, nós aprendemos, basicamente, numa educação binária, heteronormativa, que existem homem e mulher, existiam, né? Homem e mulher. Quando a gente fala, a gente está falando de sexo, né, biológico. Quando nasce lá, o médico diz é um menino ou uma menina, né? É o sexo biológico. A gente não está falando aí ainda de identidade de gênero, de orientação sexual e expressão. Então, assim, nós começamos a trazer terminologias e conceitos que podem ser novos até então. Quando eu falo novo, eu falo, para vocês verem, nós estamos em 2021 e em 2016 que nós trazemos uma política pública, então, que se institucionaliza, que se implanta, né, uma política pública que trata da temática, né? Então, nós vamos começar a entender, quando a gente traz esses atores de todo esse cenário social, a gente traz a mulher lésbica, a gente traz o homossexual, a gente traz o gay, né? A gente traz a mulher trans, a gente traz o homem trans, a gente traz, enfim, toda uma terminologia nova, e por trás dessa terminologia, cada um tem uma história, que nós não podemos e não devemos colocar esse ser humano, esse sujeito, nos colocarmos numa caixinha. Nós não podemos nos reduzir a um espaço tão pequeno que um dia nos disseram que era certo, né? Mas nós aprendemos que é assim, então está na hora de reaprender. Então, aí vem conquistas aí desses construtos dos direitos humanos, quando passamos a reconhecer, a entender e acolher, né, a população LGBTQI+, e aí vem a questão que muitas vezes nas escolas surgem alguma dúvida em relação a isso, nos serviços de saúde, enfim, em relação ao nome social, né? Então, seguindo então nessa linha, né, do nosso raciocínio, gente, essa linha que eu falo, ela não é uma verdade absoluta, né? Ela é uma linha para que a gente possa seguir e pensarmos juntos e construindo, e a partir dessa linha pensarmos, né, toda essa questão. Então, a questão, de uma vez que nós passamos a entender, a aceitar, eu não sei se entender, eu trocaria a palavra entender por aceitar, respeitar e acolher a diversidade que se apresenta na nossa vida, né, social, escolar, enfim, acadêmica, enfim, nós vamos começar a olhar para a questão, atentar a questão do nome, né, o nome social. E aí eu falo da população trans, né, em específico, quando um sujeito, uma pessoa, ela não se reconhece nesse corpo biológico de nascimento, nasceu menina e deram o nome de Eduarda, vamos dizer. A Eduarda, essa criança, ela não se reconhece, ele chegou na adolescência, ele não se reconhece, e por aí vai, né? Na sua vida, ele não se reconhece nesse corpo biológico, não se reconhece como Eduarda, se entende como Eduardo, né? Então, é de direito ela ser chamada, ele ser chamado, e aí vamos nos atentar à questão dos pronomes, né? E aí, à medida em que nós vamos entendendo melhor, vai ficando mais claro as formas de tratamento, né? A importância deste aluno, a importância desse usuário,
a importância dessa pessoa ser chamada pelo nome que ela desejar ser chamada. Isso é direito. Nome social é direito, né? Conquistado. Só que, essas questões todas, nós chegamos lá na questão família, na base familiar. A nossa família é a nossa primeira referência, né? Torno a trazer a questão do bebê, né? A família, primeiro esse bebê começa a se relacionar com esta mãe, quando em torno de 3, 4 meses, começa a entrar a figura do pai constituída, então, assim, né? Esse pai começa a entrar nesse triângulo. Mais tarde, lá em torno dos 7, 8 meses, vão entrando outras pessoas que vão se tornando familiares ou não para esse nenê, né? Então, é a idade que a gente observa, assim, que o bebê começa a fazer beicinho quando chega alguém. Nós temos ali um médico que pode nos dizer isso, né? Quando ele reconhece alguém diferente, que lhe causa estranheza, é o beicinho de choro, né? Que bom que essa criança começa a diferenciar, isso é saudável, né? Então, aí vai se ampliando até por volta dos 2 aninhos, a socialização, os grupos, os pares e por aí vai, né? Quando essa criança começa a expandir, né, os seus vínculos, entra, então, a base familiar é a primeira, aí vem a escola como referência, né? A escola como referência, e muitas vezes, se esta criança, por N fatores, e aí talvez eu não seja autoridade para falar nisso, as nossas professoras, e talvez a Priscila possa trazer isso com bastante propriedade, até a própria questão da evasão escolar. Então, mas eu quero trazer nessa questão de diversidade, podendo a gente pensar no combate à homofobia, sempre trazendo a nossa temática, quando essa pessoa, esse sujeito, não é acolhido no meio familiar, que acontece na maioria dos casos, na maioria das vezes, esta criança, esse adolescente, este sujeito, esta pessoa, enfim, vai buscar essa referência na escola. Se a nossa escola ainda não estiver preparada para acolher, e o que nós estamos aqui trazendo a discussão, nos preparando para esse acolhimento cada vez melhor, né? O que acontece? A rua acolhe, gente, é isso que nós temos que pensar, né? A rua acolhe, e aí, então, a evasão escolar, onde eu não sou bem recebido, onde eu não sou aceito num grupo de iguais, onde eu não me sinto inserido, o que acontece? Eu volto para a rua acolheu, e aí eu trago de novo lá a formação de conceitos, onde a partir disso a rua traz novos conceitos, e nem sempre esses conceitos são os melhores, conceitos, condutas, enfim, né? Então, o Bebeto levantou a mão, eu acho que ele quer trazer alguma coisa, e aí eu sigo para finalizar a minha fala. Só complementar isso, que muitas vezes esse sujeito, ele não acaba diretamente nessa questão da rua, né? Muitas vezes ele continua pertencendo àquele grupo familiar, onde deveria, né, de ter aceito, ser uma rede de apoio, e esse apoio não existe. E essa criança muito pequena, ela precisa, sim, de se sentir acolhida em algum lugar, né? E muitas vezes ela procura esse acolhimento na família que não a conhece, a família entende que ela está, né, em algum momento lá atrapalhada em alguma coisa, joga sempre assim, uma responsabilidade, ou, né, isso para uma outra, ou se não para a própria criança, né? Ela que está fazendo isso de propósito, ela quer chamar atenção, enfim, e aí essas coisas, né, não tem esse acolhimento. E às vezes também, até porque hoje o nosso público maior, lógico, né, são professores, é o pessoal da educação, muitas vezes na escola também não, né? E aí a gente vê assim, pelo menos na nossa experiência de atendimentos, que os nossos clientes, né, trans, tanto homens como mulheres, eles têm uma passagem melhor por essa questão da transição, aqueles que têm um bom acolhimento, ou que têm uma rede de apoio que os auxilie nisso, né? E muitas vezes a gente percebe e vai vendo assim, essa questão da homofobia, ou também uma boa parte desses clientes, desses pacientes, enfim, com alguma questão de tentativa de suicídio,
automutilação e outras coisas que vão acontecendo, porque ele não vai muito para a rua, né? E aí lá não vai sofrer essa violência, mas ele provoca essa violência nele. Por quê? Por essa questão de não acolhimento, né? De não ter uma base que o sustente, né? Disso tudo. E isso é importante para todos nós. Nós somos seres sociais e precisamos disso, né? E aí a gente vê assim em algumas situações, eu atendi um paciente na semana passada ainda, com essa questão, que ele diz, eu sempre me vi uma menina, mas por não ter apoio nenhum e por ter medo do que a mãe e o pai fariam, ele viveu como um menino. E a mãe estava junto na consulta, ela disse, mas eu nunca senti nele manifestação nenhuma para o feminino, sabe? Então, são diálogos que não acontecem, né? A mãe não percebe isso no filho e o filho não fala para a mãe que isso existe, né? E às vezes isso vai para a escola. Como nós temos também uma outra paciente que justamente o acolhimento dela foi muito legal na escola, né? Os professores acolheram e daqui a pouco, quando os colegas perceberam que aquela menina não estava crescendo a mama, né, os caracteres sexuais secundários, eles começaram a se dar conta. E aí vem a questão da homofobia dos colegas. A escola acolhe, mas não conseguiu segurar essa questão da homofobia dos outros colegas que começaram a fazer o bullying com ela, né, de travesti, travecão, e aí essas coisas todas, porque ela não tinha a mama que as outras meninas da idade apresentavam, né? E aí é que a gente pensa também na responsabilidade de todos nós, né? Me diga uma coisa, qual é o nosso primeiro grupo? Tradicionalmente, milenarmente falando, a família, mas a família não acolhe. Daqui a pouco nós vamos passar de novo mais uma responsabilidade para a escola, ou seja, acolher e pensar como é que a gente vai socializar e evitar danos maiores para essa pessoa. Né? Então acho que hoje esse nosso dia também é para a gente, sabe, botar as pulguinhas na nossa orelha, né? E ver o que nós precisamos ainda fazer, né? Que não seria uma atividade ou, né, uma ação da escola, né, mas que acaba sendo a escola que percebe isso, né, como percebe a violência com a criança, enfim, né, e acaba chamando o conselho tutelar, também, né, há que abrir os olhos para isso tudo. É coisas do mundo atual, né, nós precisamos pensar nas saídas e nos caminhos que precisamos encontrar a partir daí. Contigo, Jaque. Vamos passar para o próximo, por favor. Para o próximo. Então, vamos levar para o simbólico, assim, né, onde tudo começa, né? Na formação dos nossos conceitos, eu trouxe ali uma obra, né, de Michelangelo, né, que é a criação de Adão. Né, vocês atentem ali o 1508, entre 1508 e 1512, né, onde existe um Deus, né, supostamente, cada um de nós pode interpretar de uma forma bastante pretensiosa, né, a obra de Michelangelo, mas um dia eu li, que eu achei muito engraçadinho, assim, que a pintura, né, a obra de Michelangelo na Capela Sistina, né, no mínimo causa um torcicolo, né, porque de ficar olhando para cima, né, no teto, né. Então, se nós olharmos para as coisas de uma forma muito rígida, e aí vem os nossos dogmas, as nossas crenças que eu falava, né, nós vamos interpretar de uma maneira, né, essa criação de Adão, né. Então, ali, quando Deus cria o Adão, ele cria Adão, sexo masculino. Foi assim que a gente aprendeu, né. E aí, se a gente for um pouquinho a mais dentro dos dogmas e dentro de toda essa formação mais conceitual, nós vamos ver, assim, a questão Adão, Eva e o pecado, e por aí vai, como as coisas foram surgindo, e a gente foi aprendendo histórias e histórias que foram nos contando ao longo do tempo. Por favor, vamos para o próximo. E aí, a gente falando lá dos construtos sociais, que eu falo a partir desses conceitos, quando a gente traz uma obra lá de 1884, intitulada Uma Tarde de Domingo na Ilha Grande, o que a gente está vendo ali, né? Uma família, a gente está vendo casais, a gente está vendo cachorro, a gente está vendo um cenário de um dia lindo,
este é o cenário do que seria um domingo lindo na ilha, né? Então, assim, as pessoas ali no gramado, as crianças passeando de mão com a mãe, com o cuidador, com uma cuidadora, os casais, enfim. Nós temos uma idealização desses construtos sociais do que é algo bom, seja um domingo de sol, seja um papel masculino, seja um papel feminino. Nós vamos criando os construtos a partir daí, né? Pode passar, por favor. E aí, lá, quando a gente fala de direitos humanos, eu escolhi uma obra de Portinari, né, quando ele traz o café, que ele traz toda a questão ali da industrialização, né, os direitos do trabalhador, e de um ponto de vista mais, vamos dizer, profissional, eu diria assim, né? Mas a gente vai pensar o direito ao trabalho, direito que foram instituídos na sociedade a partir da criação de conceitos. O direito ao trabalho, o direito a salário. Antes, as pessoas não tinham salários dignos. A questão do salário foi bem depois, né? Historicamente construído, o reconhecimento profissional. Mas o que eu quero dizer é que as questões dos direitos humanos foram evoluindo com o tempo, né? Primeiro na questão dos papéis, depois nas questões dos direitos, e nós ainda não findamos, nós estamos construindo os direitos humanos, né? E nós precisamos, sim, abrir espaço de discussão para trazer essas questões para se continuar construindo. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente fala da questão de conceitos de identidade de gênero, expressão de gênero, e orientação sexual, né? Talvez de uma forma bem didática, né, a gente comece a entender, um pouquinho trazendo rapidamente, assim, a identidade é como essa pessoa se reconhece, né? Como, vamos começar pelo sexo, tá? O sexo biológico, homem e mulher, né? É como ela nasceu, como ela... Disseram quando ela nasceu, o médico olhou e disse, um menino, uma menina, enfim, ou já nas ecografias e por aí vai, né, nos chás revelação e não sei mais o que, esses conceitos eles vêm, e junto com esses conceitos vem atrelar outras coisas, que os chás de bebês continuam sendo revelação rosa para menino e azul a revelação para rosa para menina e azul a revelação para menino, né, continua se trazendo questões de identidade vinculada a conceitos que foram criados. Por que a gente não pode dizer que é um menino estourando balão rosa? Então, gente, hoje, os médicos, enfim, né, que atendem sala de parto, enfim, tem uma outra forma de declarar isso, né? Não se diz mais nasceu um menino ou uma menina, né? Nasceu este bebê, e lá na questão de sexual, enfim, né, de determinação, se diz que ele nasceu com uma genitália tipicamente, né, genitália externa, tipicamente masculina ou tipicamente feminina, né? Apenas isso, não se determina, né, este sexo, embora ainda na certidão, né, acabe sendo definido como, né, sexo masculino ou sexo feminino, e pronto, né, não tem uma outra possibilidade. Então, isso é da gente também, né, pensar nisso tudo, porque isso vem culturalmente, né? Os médicos que mudaram essa questão da informação até em função legal disso, né? Porque tem o intersexo, por exemplo, que essa determinação, né, de sexo masculino ou feminino, já que no nascimento apresenta os dois, isso vai ser posteriormente com todo um atendimento e um consenso da família com a medicina, com os psicólogos, com todos, né? Então, isso tudo vai acontecendo, né, hoje. Mas, claro que não se exclui esse posicionamento, porque a cultura é muito mais forte que qualquer outra questão. Então, o sexo, então, biológico, né? A genitália feminina, a genitália masculina, né? Quando a gente fala de identidade de gênero, é como esta pessoa se reconhece. Então, ela nasceu com a genitália feminina, ela se reconhece mulher, nós podemos dizer que ela é uma mulher cis, certo?
Então, quando ela nasce com o genital feminino, nasceu com a genitália feminina, mas ela não se reconhece nesse corpo, a identidade de gênero é masculina. Então, a gente poderia dizer que ela é um homem trans. Certo? Nós estamos falando de sexo biológico, nós estamos falando de identidade de gênero. Orientação sexual é uma outra questão. Então, eu trago a pergunta. Ela nasceu com genital, uma genitália feminina. Ela não se reconhece uma menina, ela se reconhece um menino. A identidade de gênero masculino. Ela, então, se diz que ela é um homem trans. Vai se relacionar, qual é a orientação sexual dele? Com quem ele quiser, né? Então, nós precisamos distinguir, e eu acho que esse é um passo também importante no combate à homofobia, onde nós criamos caixinhas. Aí, então, estamos imaginando que já estamos entendendo, ok, então, a identidade de gênero, então, tem o homem trans, a mulher trans. Então, então, se é uma mulher trans, ela vai se relacionar com um homem. Não, aí no momento que eu digo vai se relacionar com quem quiser, já se perdeu. Porque tentou colocar numa caixinha. Vamos combater a homofobia. Orientação sexual não está ligada à identidade de gênero, não é? Então, é como ela, com quem ela se relaciona, certo? E aí, então, nós vamos criando, né, essa terminologia, não são só essas que nós trazemos aqui, o homem trans, a mulher trans, bissexual, nós não temos só essa terminologia, nós temos mais de 52 terminologias, né? Então, nós precisamos, a partir daí, nós nem temos tempo, talvez até num outro momento a gente pode trazer aqui na janela e conversar especificamente sobre isso, mas hoje, devido ao tempo também, é a gente repensar, sairmos das nossas caixinhas, sairmos ou melhor, desconstruirmos, abrirmos, ampliarmos essa caixa, né, e pensar que o ser humano, que o nosso aluno, que o nosso usuário dos nossos serviços, eles são muito mais do que nós queremos que eles sejam, eles são tudo de bom, né, eles são a diversidade, com orientação sexual, com identidade de gênero e seu sexo biológico, né? Então, eu sempre digo para eles, nas consultas, o seguinte, este aqui é um espaço de diversidade. Aqui cada um pode ser o que quiser ser, né? Não somos nós que vamos determinar nada, nem dar receitas de nada, e nem escolhermos nada, né, para eles. A escolha é deles, com alguma ajuda que a gente possa fazer para que isso seja menos sofrido, né, que isso comprometa menos as coisas dele, né. E eu sempre digo, né, para eles assim, ó, escolham as coisas de vocês, enfim, e as coisas de cada um, aquele que é, né, que é seu, dê conta das suas coisas. Por exemplo, eu dou conta das minhas coisas, e cada um deles tem que dar conta das suas coisas, né. Eu não posso dar conta das coisas do outro, porque eu não sou o outro. Né, eu sou eu tenho que responder aquilo que me satisfaz, aquilo que está bem para mim, ok. Né? E eu também não tenho que ficar dependendo ou de querer agradar ninguém. Né? A gente não precisa agradar ninguém, a gente tem que ser o que a gente é. E as pessoas que respeitarem isso da gente, essas sim podem estar junto com a gente. Aquelas que não respeitam, que, né, não têm uma sensibilidade de entender isso tudo e que querem que o outro seja do jeito que ela quer que ele seja, essa pessoa, ela é inadequada, né? Porque ela quer fazer das suas coisas um modelo de vida para o outro. Aquilo serve para ela, aquilo serve para mim, mas não quer dizer que precisa servir, né? Para a Ana, para a Jaqueline, para a Carol, né? Para o pessoal todo. Não tem necessidade, né? Isso é meu, e eu tenho que dar conta disso. E eu tenho que entender, me colocar no lugar do outro e entender o que é importante para ele. Né? Talvez seja, sabe, uma virada para essa questão, né, de homofobia, tantas questões agressivas, que a agressividade nisso tudo, né, e a fobia, não se manifesta só apenas pela agressão física, né, não é só para quem vai lá e bate, ou, né, enfim,
dar um tiro, não é só nesse sentido, é em todos os sentidos. Uma gracinha, né, e que a gente adora fazer piadinhas com isso, né? E, sabe, essas são as coisas do dia a dia, né? Quando a gente chama alguém de travecão, né? E aí eu só falei isso, né? Quando a gente passa na rua ali onde elas estão trabalhando, né, se prostituindo, muita gente faz gracinha, abre o vidro do carro e fala uma besteira e vai embora. Aí depois eles brigam quando elas pegam um tijolo e atiram no carro. Mas, pelo amor de Deus, né? Então, Bebeto, não é uma provocação, né? Então é isso que a gente tem que ver isso tudo. Fale eu já. gostaria, assim, de fazer um adendo, assim, e trazer, a partir dessa tua fala, quando realmente, assim, o que é violência, né? Quando a gente fala de homofobia, no combate à homofobia, a gente também está pensando o que é violência. E aí nós pensamos, não, eu sou uma pessoa com a cabeça aberta, eu sou uma pessoa que eu respeito a diversidade, eu sou... E aí nós nos deparamos, e eu me incluo nisso, né? Muitas vezes eu estou no trânsito, por exemplo, dirigindo, e tem alguém na minha frente que faz uma barbeiragem e eu penso, só podia ser mulher, como se eu não fosse mulher, né? Então, que lugar nós nos colocamos essa violência e esses preconceitos a partir desses construtos que eu falava, eles estão implícitos, eles fazem tão parte do nosso cenário que a gente banaliza, né? A gente ainda faz piada com o gordinho, a gente faz piada com o negro, a gente faz piada com a loira, a gente faz piada com a mulher, a gente ainda faz piada com as diversidades, né? E isso nós não nos percebemos que nós estamos reforçando, sim, comportamentos homofóbicos, camuflados de aceitação, né? Então, acho que é isso, assim, nesse nosso dia hoje, poder pensar a partir daí. Então, esse outro biscoito aqui, ele já traz, já entra um pouquinho mais na questão da terminologia, que daí eu acho que a gente já se convida para fazer uma próxima janela, próximo café na janela, né? Então, vamos passar para outra, por favor. E aí, aqui é o mesmo biscoito. É o mesmo biscoito que eu mostrei anteriormente, mas produzido por uma criança, né? E aí eu achei muito lindo, de uma sensibilidade da escola que traz isso. E aí fica até como sugestão, né, de poder trabalhar, como trabalhar com a criança, né, através do lúdico, através do desenho, onde ela vai se familiarizando com alguns termos, ela vai, através do jeitinho dela de desenhar esse boneco, enfim, de entender esse boneco e expressar, ela já vai estar elaborando e já vai estar entendendo esse processo, e a gente está num processo de naturalizar a questão da temática, né? Eu acho que é uma das formas, tudo isso que a gente está falando são sugestões, né? Como eu disse no início, a gente não vem com resposta para nada, mas para a gente pensar juntos, assim, nesse combate efetivo à homofobia, né? Por favor, Gabi, pode passar. E aí, então, a questão do nome social, né? Agora, em 1º de maio, foi Dia do Trabalhador, essa obra da Tarsila traz mais essa questão, né? O operário, mas eu trouxe, assim, pensando na diversidade, né? Nessa diversidade de uma forma geral, onde nós podemos pensar, e que também não existem modelos, quando a gente fala de nome social, o nome social, torna a dizer, ele é um direito conquistado, né? E qualquer dúvida que as escolas, que os colegas das escolas tenham em relação a isso, aonde procurar, nós podemos, sim, pode entrar em contato conosco, né? Nós podemos orientar, nós podemos auxiliar nesse processo de orientar os nossos alunos, de orientar as famílias em relação a isso, né? Porque é direito. Da mesma forma como outros direitos nós fomos adquirindo ao longo da história, a questão do nome, a questão de ser alguém, a questão de pertencimento a um meio, né? Isso é um direito, né? Eu tenho o direito de ser acolhida no meio onde eu esteja, da forma como eu me reconheço, né? Pode passar, por favor. Eu penso também, assim, nós temos muita dificuldade em mapearmos ou entendermos, em percebermos onde está cada uma dessas pessoas que precisam do nosso olhar também, né? Sim. Então, se a escola, muitas vezes, percebe alguma situação que precisa de um atendimento em conjunto com a gente,
pode nos chamar também, né? Eu penso que não é um assunto tão fácil assim para que a gente dispense estar junto com vocês, né? A gente tem que estar assim muito associados aonde esses clientes, esses pacientes, essas pessoas estejam, né? E não é fácil não atendimento. Eu estou dizendo isso não porque eu penso que vocês não têm uma forma de atender, não, é porque nós precisamos também entender isso, e quanto mais a gente trabalhar, mais atender e mais ficarmos juntos, mais a gente vai também qualificar o nosso atendimento e associar isso a esses lugares onde essas pessoas estão, né? Porque não pensem vocês que a homofobia, a pessoa mora no centro. Não pensem que a homofobia vai acontecer só em tal outro bairro. Não, acontece muito próximo da sua casa. É a família que inicia a homofobia, são os vizinhos, são as pessoas mais próximas, né? Inclusive... Eu gostaria de fazer uma pergunta, Bebeto, desculpa, mas eu quero lançar para todos, né? Para nós aqui, os 6 nesse momento, e para todos que estão nos assistindo, né? Que vão fazer a formação. A homofobia, ela comete somente a população LGBT? Nós achamos não. Eu estou livre, né, mulher hétero, cis, estou livre de uma manifestação homofóbica na rua. Vocês acreditam nisso? Não. Claro que não. Estou se engano. Porque hoje nós vamos pensar quantos crimes nós vemos aí acontecendo de duas amigas que estão de mão, mãe e filha que estão abraçados, pai e filho estão abraçados, serem agredidos na rua. Nós tivemos recentes situações, né? São acometidos de violência homofóbica, por preconceito. Então, quando nós achamos que só o outro, as coisas atingem só o outro, parece que ficam mais fáceis da gente lidar. Nós precisamos colocar no lugar do outro, né? Na dor do outro, e saber que a dor do outro também ela é nossa, né? Então, nós não estamos tão distantes de tudo isso, não. Esse problema social, ele é nosso. Nós que criamos enquanto sociedade. Então, é nosso, é da escola, é da saúde, enfim, ele é social, esse problema é nosso. O combate à homofobia, ele é nosso. Tá? Então, assim, seguindo, né, a questão da base familiar, já prometo que eu estou encerrando. A família feliz, mais uma vez, o cenário, né, todos em volta da mesa. Olha a questão do alimento que a gente falava ali, né, muito associado a afeto, a cuidado, que a gente conversava antes de iniciar a gravação, o vídeo. Então, assim, em torno da mesa, com pai, mãe, filhinhos, enfim. E aí muitas pessoas me perguntam, muitos pais, muitas famílias me perguntam em relação, por exemplo, a duas mulheres adotarem uma criança, né? Ou 2 homens adotarem uma criança. Como é que fica isso na cabeça da criança? As pessoas costumam perguntar. E aí eu trago assim, gente, quando a gente fala de papéis, quando a gente fala de pai e mãe, a gente está falando de atribuição de papéis, né? Foi dado em algum momento, estudaram e entenderam desta forma, que a questão do afeto, a relação afetiva é um papel materno. E o pai é mais uma questão, né, Carol, que está aí para nos auxiliar nisso também. O pai num papel de dar o limite, é o provedor, e foi assim que a gente foi aprendendo, né, lá nos nossos construtos que eu falava. Então, mas na família nós estamos falando de papéis, eu não estou falando de gênero. Pode ser 2 mulheres, sim, que desempenham esses papéis. O papel do limite, o papel do afeto, o papel do acolhimento, enfim, cada uma vai desenvolver o seu papel. Sejam 2 homens, a mesma coisa. E seja um casal hétero, a mesma coisa. Nós estamos falando de atribuição de papéis na formação do sujeito. O que eu preciso para formar um sujeito de bem?
né? Muitas vezes nós temos um casal heteronormativos, né? O pai e a mãe, em que o pai desenvolve esse papel mais afetivo e a mãe é um papel mais de limite, ou o pai, a mãe é a provedora, é a mãe quem está trabalhando, o pai está desempregado, o pai então está trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, enfim. Então, quando nós começamos a entender e respeitar isso, nós estamos indo no caminho, né, do combate à homofobia. Então, quando eu falo de papéis, eu não estou falando de identidade de gênero. Então, assim, o quanto isso é importante a gente diferenciar o que é fundamental para uma criança, né? É amor. É amor. As arestas, é muito mais fácil a gente aparar arestas ao longo do desenvolvimento do que dar o que está faltando. Então, a gente tem que tomar cuidado. O que essa pessoa, o que essa criança, o que esse adolescente precisa, certo? Então, vamos lá. Seguindo, então, a nossa base familiar. Pode passar, Gabi, para mim, por favor. E aqui, então, a gente pode fazer um gancho com essa fala anterior, desses papéis, né? E, mais uma vez, está ali, né, o pai, mas vejam que num construto social, acho que o Boteiro manifestou isso, está o pai sentado, onde a gente imaginaria que deveria ser a mãe, né? Se a gente for pensar, assim, o que é certo, o que é errado, existe certo, existe errado, mas na cabeça da gente a gente vai construindo isso. Né? Então, é o pai que está sentado com a criança no colo e a mãe está de pé. Então, existe, assim, um cenário. E vocês observem que todos ali são gordinhos, né? Até o gato ali é gordinho, né? Então, quer dizer, existe valores pré-concebidos, né? De uma época em que isso foi construído, em que aconteceu essa obra, em que o pintor manifestou, né? Existe, então, assim, algumas coisas que a gente vai construindo. E quem é que disse que numa família, e eu torno lá na questão dos conceitos e dos preconceitos, que isso é determinante? Onde um é gordinho, todos são gordinhos, onde um é branco, todos são brancos. Aí eu faço um parêntese aqui, gente, em relação, por exemplo, quando eu falo de equidade na saúde, por exemplo, vamos falar da questão racial, a questão do negro, né? Se eu chegar para consultar, ou enfim, vocês vão fazer cada um de vocês vai fazer uma entrevista comigo, vocês podem, vocês me perguntariam qual é a minha raça? Supostamente, iriam já preencher na minha ficha lá, que eu sou da raça branca, que eu sou branca, não é? Porque está dado, alguém supôs, olhando para mim, né, que eu sou branca. Mas não esqueçam que é autodeclarado, né? Eu posso ter um pai negro, eu posso ter uma mãe negra, eu posso ter a minha genética da raça negra. E aí eu preciso, para ser acolhido e ser realmente atendido, conhecer a minha história e saber quem eu sou, né? Me perguntar isso, quem eu sou. Porque, então, em termos de saúde, por exemplo, a anemia falciforme, quando eu falo dos recortes lá populacionais, eu falo dessa questão, tem características da raça negra que em outra raça não se manifesta, mas precisa ser olhado, precisa ser cuidado. Então, vamos desconstruir as caixas, vamos soltar as pessoas e vamos permitir que elas manifestem quem elas são, a sua história, a sua essência. Nós vamos estar combatendo a homofobia. Então, a importância do acolhimento na escola, nos serviços de saúde, seja aí no âmbito público ou privado, né? Nós precisamos acolher as pessoas, longe de conceitos estabelecidos, né? E quando eu falo da escola como referência, né? Então, vem aí uma pintura renascentista, né? Que ela traz a escola. E lendo sobre essa obra, a gente vai ver que cada um dessas figuras, né, representam os pensadores, Aristóteles e tal. E é uma cena praticamente masculina, né? Os personagens, os atores são homens. Então, a gente traz, mais uma vez, eu acho que nós não podemos, e aí depois eu peço que a Priscila até me ajude nisso, né?
nós não podemos desvincular o sujeito, ele é um sujeito biopsicossocial histórico, né? Ele vem de conquistas, os direitos humanos, eles vêm de uma construção. A escola não era direito feminino, né? Há um determinado tempo atrás, né? Isso era atribuído aos homens, e os homens, eles aprendiam disciplinas que desenvolviam raciocínio, por exemplo, aritmética não era ensinado pelas mulheres. As mulheres, depois, quando elas começaram a ter o ensino, né, começou a ser em casa, que as mulheres aprendiam em casa, né, quando elas ingressaram na escola, então essa diferenciação em que o raciocínio aritmético era atribuído aos homens e às mulheres os cuidados da casa, era o que se aprendia. Gente, eu ainda sou da época de técnicas domésticas e técnicas industriais. As meninas faziam técnicas domésticas e os meninos técnicas industriais. E por que não, né, ser invertido isso? Por que não as meninas técnicas industriais e os meninos? Então, são construtos que fazem parte da nossa história. Então, nós somos um ser em desenvolvimento, que trazemos uma história, mas precisamos, sim, nos libertar das nossas crenças, que alguém um dia nos disse que este ou aquilo é o certo, né? O certo é ser feliz, o certo é ser respeitado, o certo é conquistar espaços, este é o certo, né? Então, se nós precisamos fazer várias janelas, mais que janelas, portas, cafés nas portas, almoços nas portas, nos quintais, nos portões, nas ruas, nós vamos fazer. Nós vamos fazer porque nós abraçamos essa causa, né? Não nos ensinaram assim, nós aprendemos com a vida. A gente cresce, né? A gente aprende. Vamos lá? Acho que está no finalzinho já, por favor. E aí eu trago, assim, uma frase aí da Simone, né, de Beauvoir, que ela diz que a humanidade é masculina e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. E ela diz, inclusive, que não se nasce mulher, né? A gente se faz mulher. Então, para a gente poder pensar, isso é mais uma provocação, o que é atribuído ao papel masculino, o que é atribuído ao papel feminino, né? Lá na primeira obra, quando eu mostrei, que eu trouxe lá Michelangelo, a formação de Adão, e aí na história a gente sabe que a Eva veio a partir da costela do Adão, né? Dizem que sim, foi assim que a gente aprendeu, mas enfim, nós estamos, e eu não estou dizendo, a Jaque veio para sentar o pau e criticar todas as coisas que nós aprendemos. Não, 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 não. Como eu sempre digo para os nossos usuários, as nossas usuárias, os pais, as mães, é difícil para eles entenderem, porque eles vêm de uma outra geração, não é? Mas, sim, nós precisamos, enquanto serviços, ser mediadores desse processo de educação, de uma forma geral, e poder acolher essas diferenças e ser mediadores nesse entendimento. É esse nosso papel enquanto técnicos. Não reforçar comportamentos que discriminem, que excluam. Nós temos que pensar numa saúde inclusiva, numa educação inclusiva, numa vida inclusiva, né? E aí ainda Simone ainda fala que ela defende que a mulher foi definida como outro pelo homem, ou seja, ela é o negativo, enquanto o homem é o positivo e o neutro. E nisso está a chave de sua desmistificação e opressão, em que a mulher sempre ocupou numa posição de inferioridade, daí por que se falar em segundo sexo. Então, para vocês verem por que eu trouxe isso, né? Quando essa temática, homem, mulher, masculino e feminino, papéis, vinha à tona, vinha trazendo a mulher como segundo sexo. Mas hoje, então, se nós formos trazer a realidade, nós temos quinto sexo, sexto sexo, entende? Então, assim, ó, vamos evoluir, né? Eu acho que isso é evolução. Então, essa nossa janela hoje, esse nosso café na janela, traz para pensarmos nisso, na evolução. Pode passar, por favor, Gabi. E aí, ali, né, quando traz a obra de Ivan Cruz, que ele fala da evasão escolar, aqui nós podemos ver que tem representado meninos e meninas, né?
quanto mais nós acolhermos essas diversidades, já não é mais aquela escola que brincava menino de um lado e menina do outro, ou antes ainda, uma escola que era de meninas e uma escola que era os internatos de meninos e internatos de menino, né? Aqui já dá para 1990, Ivan Cruz já traz, assim, nos remetendo a uma inclusão, né, na escola e na sociedade, né? Pode passar, por favor. Já que... E aí, vou só finalizar e já estou no finalzinho, tá? E aí, assim, a rua como referência. E aí eu achei bárbaro, assim, a gente pensar na questão dos artistas de rua, né? Que muitas vezes, assim, são depreciados, né? Como pichando muros, né? E, na verdade, são artistas sociais, né? Onde que nós possamos manifestar nas ruas, nos muros. Vamos ler ali o que está, né? Sim ao amor, não à violência, né? Então, quando a nossa voz não é o suficiente, a nossa arte, ela é demonstrada, o nosso corpo fala, né? O nosso corpo é a nossa extensão, as nossas atitudes são a nossa extensão. Então, quando a gente for falar em homofobia, a gente está pensando que a gente não está falando do outro, a gente está falando da gente. Comportamentos homofóbicos não revelam o outro, eles revelam a nós. Quem somos nós, né? Qualquer conduta nossa, preconceituosa, racista, excludente, ela fala mais de nós que do outro, né? E aí tem uma frasezinha que eu acho engraçadinha, que ela diz, se eu ouço falar de Paulo, eu não penso sobre Paulo, eu penso sobre o Pedro, quem está falando de Paulo, né? Então, pode passar, por favor. E a minha gratidão, e aí, coincidência ou não, as letras da gratidão deu 8 letras, que é as cores da bandeira. A bandeira, inicialmente, ela tinha 6 cores, né? E foi, então, o marrom e o preto, né, fazendo parte da bandeira. Então, a gente deixa a nossa gratidão e as cores da bandeira, né? E o nosso convite para tomar mais um cafezinho, um chazinho, e ali está o nosso telefone, o nosso ramal, para caminharmos juntos, né? Podem divulgar, podem mandar e-mail, que nós vamos, sim, continuar. Nós só começamos. Bebeto. Pois eu penso, pessoal, assim, naquela obra ali, onde tem a brincadeira de roda, as meninas são retratadas de vestido, e os meninos de bermuda. De novo, nós vemos que o mundo pede isso, né? Ou usem calça, ou usem saia, né? E para a gente repensar nisso tudo, e lembrarmos que as crianças não nascem preconceituosas, elas aprendem conosco, com os adultos, o preconceito. Acham feio e bonito, né? Somos nós que apresentamos. É a mesma história da comida. Se eu vou oferecer beterraba pela primeira vez para o meu filho, e eu oferecer com uma cara assim meio de nojo, não estou gostando, fizer uma cara feia, ele vai entender claramente, beterraba não é uma coisa boa. E talvez ele não goste pela informação de quem está oferecendo para ele, de que não é uma coisa legal. Então a gente tem que procurar ser o mais neutros possíveis, para fazer com que o outro pense de acordo com as suas verdades, mesmo que eu seja o pai e a mãe. Eu ensino algumas condutas, eu reforço algumas coisas legais, enfim, mas eu não devo querer que o meu filho seja uma cópia minha e faça as coisas que eu quiser. Eu tenho que dar a liberdade para ele pensar, escolher e fazer as coisas que são boas para ele. Isso eu acho que é fundamental. E isso é importante também, tanto na família, que claro, é por ali que as coisas começam, como na escola. Às vezes, né, e nem só na escola, a gente também nos nossos consultórios, nos nossos atendimentos, enfim, muitas vezes a gente quer que o outro reproduza o que é bom para nós. E o que é bom para mim é bom para quem? Só para mim. É bom para mim. E não quer dizer que seja bom para a Jaque, não quer dizer que ela deva pensar da mesma forma, nem ter as mesmas condutas, e nem reagir da mesma forma ao mesmo estímulo que a gente possa receber. Cada um é único. E isso eu acho que diz tudo. Se eu sou único, eu sou único.
Não, gente, muito obrigada, assim, acho que a fala de vocês, bom, eu anotei tanta coisa nesse papel, depois a gente vai conversar um pouco mais, né, mas acho que é tanta coisa para a gente pensar e aprender, a gente conversando agora sobre isso dos vestidos, eu lembrei agora que a minha filha teve uma situação que ela tinha que se desenhar, e ela me perguntou como que ela podia se desenhar. E eu disse para ela, olha filha, como tu quisesse, né, da forma como tu achar melhor. E ela foi fazendo o desenho e era para escola, e não me lembro em que ano que foi, se foi esse ano ou ano passado. E ela disse assim, mãe, mas eu me desenho de vestido, só que ela nunca usa vestido, ela não gosta de vestido. E ela disse, desenho de vestido ou com as roupas que eu gosto. Eu disse, desenho com as roupas que tu gosta. Aí ela começou a fazer e disse, mas eu acho que a minha prof vai querer que eu faça de vestido. E se desenhou de vestido, para ver como isso é forte neles, né? E ela quis fazer de vestido, mesmo que eu continuei dizendo para ela assim, né? Não, filha, não tem problema, é o teu desenho. Mas para a gente ver como é importante a gente desconstruir isso com as crianças, né? Eu acho que a fala de vocês, e agora a Pri também vai trazer a fala da questão da escola, né? Acho que é importante a gente ver o quanto desde pequeno a gente tem que fazer essa desconstrução. Então eu vou fechar aqui meu microfone, vou agradecer, né, a fala de vocês e vou abrir aqui, então, pedir para a Pri começar a fala dela. A gente já está ansioso já para ouvir. Bom, eu sou a professora Priscila, sou professora de História da Rede desde 2012 e defendi minha dissertação de mestrado em junho de 2020, que o tema era Gênero e Sexualidade nas aulas de História, composições para um currículo com disposição antinormativa, né? Então, eu já vou explicar um pouquinho mais, né, o que é isso. Então, a minha dissertação e a minha pesquisa, ela é relacionada às questões de gênero e sexualidade. Então, pode passar o slide, por favor. Então, da onde que eu falo, né? Eu não sou uma pessoa trans, eu sou uma pessoa cisgênera, então eu me identifico, né, com o gênero do qual foi designado ao nascer, né. Eu sou uma pessoa hétera e eu estou falando enquanto professora. Uma professora que não aceita mais violência de nenhum tipo na escola, que prega, então, as pautas do antirracismo, que prega do antimachismo, né, e anti-homofobia, transfobia, lesbofobia, né, então, essas violências é que a gente tem, então, que trabalhar com elas, né, na escola. Então, eu defendi ali a minha dissertação, dali uma foto, né, com o meu filho, que foi uma defesa na era pandêmica já, né, então foi uma defesa online, e para essa pesquisa, eu observei formação de professores no TransEnem, que é um coletivo popular, de educação popular, que fica no IFRS, em Porto Alegre. Então, eu observei assembleias desses professores, observei a formação dos novos professores e também aulas de história, né, dos alunos. Eu também sou membro, né, do CLOSE, que é um centro de referência da história LGBTQIA do Rio Grande do Sul. Então, para a gente também mostrar um pouco de que, com essa nomenclatura, LGBT ela é nova, né? Porém, pessoas que performavam o seu gênero e as suas sexualidades de modo diferente da norma, né, que é a heteronorma ou a cisnorma, elas sempre existiram, né? Então, a gente pesquisa essas histórias para que a gente possa também formar professores para ensinar a história de que existe sim LGBTQI na história e não é algo novo, não é moda, né? E de que essas pessoas, que essa memória de alguma forma auxilia as pessoas a se empoderar e a serem representadas nas aulas, né? Então, na outra foto ali que a gente está com a bandeira, né, que representa as pessoas trans, né? Foi uma formação que a gente fez em 2019 com professores de história sobre o tema, né, das relações de gênero e sexualidade. A gente fez lá no Arquivo Público
do Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre. Então, esse é o meu lugar, né, enquanto professora de todas, todos e todes, né. As bases teóricas, então, que eu utilizo para essas pesquisas, ela vem do ensino de história, do currículo, né, com Alfredo Veiga Neto, com a Guacira Lopes Louro, que são as pessoas que falam sobre educação e gênero e sexualidade, mas também do transfeminismo, né. Eu acho importante a gente ler as pessoas LGBT, a gente ler as pessoas trans, para também nos auxiliar no que essas pessoas estão falando sobre educação, né, o que essas pessoas falam também na teoria, e não só pesquisar como algo exótico, né. Então, eu trouxe aqui uns livros, depois eu posso passar para vocês, de repente passar no final, né, do vídeo, que são de professoras, né, trans, que falam sobre educação, né, como a Meg Hayara, por exemplo, que é uma professora da UFPR, ela é uma professora doutora, né, uma pessoa trans, a Sofia Fávero, que é sobre crianças trans, ela defendeu a dissertação dela aqui na FACED. Tem a Tiffany Odara, que também é pedagogia da desobediência, que é a travestilização da educação, e esse último que eu trouxe, que é queerizando o currículo, né, e a educação, narrativas do encontro, então, que é para a gente também conhecer o que essas pessoas, né, o que as pessoas trans estão falando sobre educação, para a gente não ficar só pessoas cis, héteras falando sobre educação, sem a gente também olhar, né, o que realmente vale a pena, ou o que realmente importa a gente falar na educação, segundo essas pessoas, né. Então, pode passar, por favor. Eu coloquei aqui, né, que a escola, segundo a Hannah Arendt, né, ela é um espaço de tradição e de inovação. Por quê, né? A tradição é porque a escola é aquele espaço onde a gente aprende sobre o passado e sobre o mundo, né? Então, é a tradição. Mas ela é inovação porque esses novos corpos que vão chegando na escola, essas pessoas que trazem demandas diferentes, elas acabam inovando, né? Inovando o espaço escolar e também inovando o currículo. Então, quando essas pessoas chegam na escola, a gente precisa mudar também esse nosso currículo e mudar também essa maneira que a gente tem de dar aula, né? Então, esse currículo, ele não é linear, pronto, ele está em constante, né, transformação. Então, além disso, né, a escola é esse espaço de transgressão e reiteração da norma, né? O que é a norma? Bom, a norma é ser cisgênero e heterossexual. Então, o antinormativo, né, o currículo que eu acabei escrevendo na dissertação é exatamente colocar as pessoas no mesmo patamar, em horizontalidade, né? Eu não somente tolero, não somente aceito, assim como eu desconstruo o que foi construído como natural, que na verdade não é natural, é uma construção, assim como a Jaque estava falando, né? É um construto social. Então, a gente tem também trabalhar com isso, até o currículo é uma construção, então os nossos papéis, as nossas funções também, né, são essas construções. Então, para isso, para que a gente esteja preparado para essa transformação e para essa transgressão à norma, a gente tem que preparar os nossos professores. Então, é inadmissível, né, que a gente continue perpetuando discursos normativos e homofóbicos na escola, né, não é mais possível a gente aceitar piada, humilhação de qualquer espécie, né, na escola, e também a gente não pode ser omisso a violência nenhuma, ao racismo, ao machismo, e daquilo que a gente especificamente está falando hoje, que é a homofobia, né, e a transfobia. Então, a gente não pode compactuar com a violência em lugar nenhum da escola, nem na sala de aula, nem nos corredores, nem no pátio, mas principalmente na sala dos professores, né? A gente não pode ser omisso. O deboche e a piada, ele não pode ser tolerável. Não é brincadeira, né? Então, quando algum professor, colega, fala de algum aluno,
às vezes a gente se sente constrangido. Como é que eu vou chegar no meu colega e chamar a atenção dele? Só que também, como eu não vou fazer isso? Como eu vou permitir que se perpetue um discurso homofóbico e essas violências na escola, né? Então, por isso a importância da formação. A formação para que a gente entenda que há necessidade de que os professores de qualquer área, que eles consigam, então, compreender as relações de gênero e sexualidade sem julgamentos culturais, geracionais ou socioeconômicos, né? Então, na minha pesquisa, eu observei, né, como eu já falei, o coletivo Transenem. E por que ele foi tão importante, né? Porque esse é um espaço de educação formal também, porque é um curso preparatório para vestibular e também para o Enseja, só que há toda uma preocupação de acolhimento. Antes da educação formal, ou em conjunto, na verdade, com a educação formal, tem que ter esse acolhimento. Não é possível, né, assim, eles falavam muito, né, os professores formadores falavam muito sobre isso, que não era possível errar pronome de aluno. O aluno quer ser chamado, né, tanto que nas reuniões de apresentação, primeiramente, se fala o nome e o pronome do qual quer ser chamado. Então, não se pode errar esse pronome, né, do aluno, porque isso é uma forma de violência. Errar o nome ou insistir, né, muitas vezes a pessoa não tem ainda o documento, né, falando do seu nome social. E muitas vezes pessoas, né, das instituições, do poder médico, do poder escolar, né, insistem em chamar aquela pessoa pelo nome que está de registro. E isso é uma forma de violência, né, é transfobia. Então, a gente não pode perpetuar. O aluno quer ser chamado daquele nome, a gente chama o aluno pelo nome que ele quer ser chamado. E isso é lei, né, não é um favor que o professor está fazendo para o aluno, né, isso que é bem importante a gente também deixar claro, que quando os professores acolhem um aluno, isso não é um favor, é simplesmente tratar a pessoa com a dignidade que ela merece, né. Então, também, durante as assembleias, né, e as aulas, foi sempre bem importante essa questão do nome, do pronome, e também sobre as questões de horizontalidade, né, das sexualidades e das identidades de gênero, né, a gente não tratar a heterossexualidade ou a identidade de gênero cis como superior, né. Então, também, no grupo ficou bem claro que não era permitido ferir nenhuma das bandeiras que o Transenem carrega, que é como, por exemplo, o antirracismo, o antifascismo, o transfeminismo, né, e a democracia. Então, isso fica bem claro no grupo sobre essas bandeiras que eles também carregam, né. E nas observações das aulas de história, mais especificamente, a gente percebe sempre o cuidado de levar representantes, né, LGBTQI+, para as aulas, né. Não simplesmente LGBTQI+, mas aquelas pessoas que performavam, né, o gênero de modo diferente, né, ou no masculino, por exemplo, o rei Luís XVI, né, que usava tamanco, por exemplo, maquiado. Então, desculpe, isso era a forma, né, de representar os alunos, né, então, de falar sobre as mulheres, falar sobre machismo, falar sobre os quilombolas, então tudo isso sempre era trazido em aula para que esses alunos se sentissem representados, porque a memória, ela é importante, a memória daqueles que vieram antes de nós é importante para se empoderar e para também saber que tu não tá sozinho nesse mundo, vieram pessoas antes de ti que lutaram para ter conquistado esses lugares, né? Então, isso é bem importante. Durante essa pesquisa, eu também fiz um questionário com os alunos, e aí eu quero citar para vocês, pode passar, por favor, eu acho que eu já falei até demais. Pode passar. Então, eu falei
eu fiz um questionário, né, com esses alunos que mostram as falas deles sobre o Transenem, né, como é que eles se sentiam na trajetória escolar deles sobre o ensino regular, mas também sobre o Transenem. Então, foi esse o questionário que eu fiz com os alunos. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente pergunta para os alunos, né, sobre o Transenem, eu escolhi essas 3 respostas, eu fiz questionário com muito mais alunos, né, mas eu trouxe essas 3 respostas para vocês identificarem, né, o que os alunos sentem no momento que eles são acolhidos, respeitados, né. Então, a pergunta era como é que eles se sentiam no Transenem, né, nessa trajetória do Transenem, como é que eles se sentiam nas aulas de história, né. E aí eles responderam assim, ó, tem uma preocupação dos profs com o ensino do aluno, também com o cuidado com todos, com o aluno, aqui quem respondeu foi um aluno não binário, né, identificado com a identidade de gênero não binário. Depois, aqui eu consigo me sentir confortável e sei que pessoas de minorias como eu fizeram parte da história e foram importantes. Então, um aluno trans. Com toda certeza, professores não só ensinam, como aprendem com os alunos. Uma outra aluna trans. Então, assim, a importância dessa horizontalidade também, que eles se sentem importantes, né, na hora de desenvolver o ensino-aprendizagem, né, isso é importante para a educação, né. Então, a gente percebe com essas respostas, né, num espaço de educação formal, o acolhimento, o afeto, e também o Transenem como um meio de transformação das vidas dessas pessoas, né, porque elas podem mudar o caminho delas através da educação. A Jaque já tinha falado e o Dr. Bebeto, muitas vezes, esse lugar é o lugar da rua, né, se ele não é acolhido na família, se não é acolhido na escola, né, então, trazer esse aluno, né, também, para a educação, e poder transformar a vida dele, para ele cursar uma universidade, cursar um ensino médio, isso é transformar a vida dele, né? E a educação, conforme fala Bell Hooks, né, é uma questão política para as pessoas exploradas e oprimidas, né? E para pessoas trans e LGBTs, é uma forma de sobrevivência, não é simplesmente, né, lutar contra o oprimido, mas muitas vezes é uma luta pela vida, né? Então, eu trouxe esses exemplos porque eu acredito que a escola regular, ela pode fazer esse mesmo processo que o Transenem faz, né? Ela pode respeitar os seus alunos e as suas diversidades, as suas identidades, as suas orientações, né? Como eu estava falando, né, a educação formal, ela é um direito, né, de todas as pessoas, todos, todas e todes, né? E essas pessoas, elas têm o direito de passar na escola, de passar pela escola, né, de fazer sua trajetória escolar sem que isso seja um sofrimento, né, sem que isso seja traumático. E também por ser um direito, né, como eu já falei, né, LGBTfobia é crime desde 2019, né, os ministros do STF determinaram, então, que a conduta, ela pudesse ser punida pela mesma lei de racismo, né. Em março de 2015, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais publicou uma resolução, número 12, no Diário Oficial da União, onde orienta as escolas e as universidades a adotarem o nome social e ainda estabelece a garantia de identidade de gênero a adolescentes sem que se precise de autorização dos pais, né? Que isso fique bem claro, né, porque muitas vezes a família não aceita e a escola acha, então, que deve continuar insistindo no nome que a pessoa não quer ser chamada. Então, pela lei, é possível, sim, chamar a pessoa pelo nome que ela quer, independente, né, de autorizações da família. O artigo 6º também estabelece que as escolas devem garantir, a escola e a universidade, né, devem garantir o uso do banheiro, que é também um problema bem grande para pessoas trans, né, que o banheiro ele tem que ser garantido de acordo com a sua identidade de gênero, não precisando de um terceiro banheiro, né, e ainda o artigo 7º fala sobre a utilização do uniforme,
quando há uniforme que tem diferença de gênero, a criança trans ou adolescente trans também pode utilizar o uniforme de acordo com a sua identidade de gênero, né? A gente sabe que as instituições, né, a escola, que é uma dessas instituições, elas são desenvolvidas, né, nos princípios da cisnormatividade, ou seja, as pessoas que elas se reconhecem, né, enquanto aquilo que foi designada, né, aquele gênero que foi designado ao nascer, e da heteronormatividade, que é ser heterossexual, que daí é a forma afetiva, como a Jaque já explicou, né. Pode passar, por favor. Porém, né, excluindo aqueles que performam o gênero e as suas sexualidades de modo diferente, né. Então, para que esses alunos, né, passem pela escola sem que haja esse sofrimento, essa exclusão, a gente tem que abalar as estruturas do sistema, né? Não basta só tolerar, aceitar, olha que bonito, diferente, olha aqui, mas ele é diferente. Não é isso. Ele não é diferente, ele tem os mesmos direitos que tu, ele tem tanto direito de estar na escola quanto tu, só que a nossa construção social foi em cima da cisnormatividade e da heteronormatividade, e a gente precisa colocar isso às claras para todos os alunos, né? Então, a gente precisa saber como essa construção foi feita, né? E penso, né, que a gente está vivendo um momento histórico complicado em relação ao trabalho com esses temas, né? Mas é preciso, urgente, que a gente desenvolva uma educação em e para os direitos humanos, que seja aprofundado na escola, né? Porque as pessoas têm o direito de passar pela escola sem traumas, e as pessoas têm o direito de permanecer na escola, porque a gente fala também, né, sobre a evasão escolar, mas como um professor do Transenem falou, né, as pessoas trans, as pessoas LGBTs, elas não evadem a escola, elas são evadidas, elas são expulsas, porque elas não são, pode não ser a expulsão, assim, de modo aberto, né, você tá fora da escola, mas ela sabe que ela não é aceita da forma que ela é, então ela evade. Então é culpa dela que não se adequa, ou é nossa culpa que estamos expulsando e que não sabemos trabalhar com ela, né? Então é isso que a gente tem que trabalhar também, né? Que esse ambiente escolar, ele seja feliz, ele seja rico, ele seja para brincar, e onde as crianças e adolescentes, eles possam fazer tudo isso, que eles não precisem, eles combater, eles superarem o preconceito. Quem tem que esperar é a gente, né? E aqui eu coloco alguns conceitos e ferramentas pedagógicas, né? Mas só para a gente se orientar na hora de falar, mas coisas que a Jaque já me contemplou também na fala dela, né, então aqui ela já trabalhou com essas questões que a identidade de gênero é diferente, né, as pessoas que se reconhecem no gênero que foi designado ao nascer, elas são, então, reconhecidas como pessoas cisgêneros, e as pessoas que não se identificam com o gênero que foi designado ao nascer, elas são pessoas trans, e nem sempre essas pessoas, muitas vezes a gente ouve também, né, falar assim, a pessoa nasceu no corpo errado. Não, a pessoa não nasceu no corpo errado, aquele corpo é dela, né, não é errado aquele corpo dela. Muitas pessoas trans não desejam fazer a resignação sexual, elas querem viver com o corpo dela, mas querem performar de modo diferente, né, então não é corpo errado, né, que a gente deve falar. A questão também da orientação sexual, que é o modo afetivo, né, como a Jaque já falou, e essa questão da construção social dos nossos papéis em função da genitália, né, olha que coisa mais louca, né, construir todo um papel em cima de uma parte do corpo da pessoa, né, então, para a gente também conseguir trabalhar um pouco melhor com isso, né, aqui eu coloco alguns conceitos, que é a linguagem como instrumento político, né, do pronome, de respeitar o nome social, da gente respeitar o pronome que a pessoa quer ser chamada, da gente sempre falar
por exemplo, as generalizações também no feminino, porque, mas no português o feminino está ali junto com o masculino, invisibilizado, como sempre, né? Então, vamos falar também no feminino, né? A norma, que é o que eu trabalho, né, na dissertação, que é um conceito do Foucault, né? Que é, na verdade, aquilo que a gente vive, né? A partir dessas instituições, né, que são técnicas de normalização, que é chamado, a partir das instituições, então, que vão criando o que é a norma, né? A heteronormatividade, então, que é a norma a partir da heterossexualidade, e a cisnormatividade, que é a norma a partir das pessoas cisgêneras, né? Então, ali o gênero diferente de sexo, que eu já falei, o corpo como um construto social e não como algo já definido no nascimento, né? E a transexualidade, que eu acho que eu também já abordei. Pode passar, por favor, Gabi. Aqui, então, eu coloquei uma foto da Marsha Johnson, né, que foi uma das líderes do movimento da revolta de Stonewall, né? Ela era uma mulher trans negra, né, junto com outra mulher latina, também lideraram essa revolta, que era a polícia sempre fazendo batidas, né, em locais onde era insociabilidade homossexual, né, e trans. Então, elas se revoltaram, né, lideraram essa revolta, e no dia 28 de junho, então, a gente tem também como um dia internacional, né, LGBT. Então, eu deixei a foto dela, e também peguei uma música do Emicida, da Pablo Vittar e da Majur, que é uma parte que quando a gente fala da escola, como eu falei antes, estava falando antes com a Jaque nos bastidores, que a gente sempre fala das lamúrias, né, e das questões de violência. E a gente precisa trazer a história LGBTQI+, também nas suas sociabilidades, também nas suas lutas, nas suas conquistas, né, nas suas resistências. Então, essa música eu acho que representa isso, representa falar também de luta, também de conquista, e não apenas da violência, né. Então, a música diz assim: permita que eu fale, não das minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco do bom que eu vivi. Permita que eu fale não das minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. A dor, o troféu para o nosso algoz, o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Então, eu acho que essa música é bem isso, assim, para a gente retomar as memórias LGBTQI a mais, mas também a história de conquistas, né? É isso. Eu quero muito agradecer a Pri, né, e dizer que eu tive o prazer de assistir a Pri defendendo a dissertação dela, e também uma formação na escola dela, né, e toda vez que eu a ouço, eu aprendo alguma coisa, né, então... Obrigada. Com novos conceitos, coisas que às vezes a gente precisa de tempo para acomodar as melancias, como a gente fala, né? E corroborando com tudo que a Jaque e o Bebeto trouxeram, né? Eu quero dizer também que a Pri falou do tema, né, da pesquisa dela, da dissertação dela, mas que tudo que ela disse transborda lá para a escola, vai para a prática pedagógica dela. Então, não é apenas uma pesquisa, a pesquisa ela é um impulsionador de muitas coisas que ela viveu, vive e viverá dentro da escola, né? Então, por isso que nós escolhemos trazer o pessoal da Secretaria da Saúde, mas também alguém de dentro da escola que possa fazer essa ponte, esse link, né, entre dois setores que são muito importantes e que se complementam. E daí a Pri falou, e também o Bebeto falou dessa questão da violência, das piadinhas, né, pessoal? E eu acho que a gente pode retomar aqui, a gente está encerrando, fazendo aquela conversa final, né, no nosso café, de como essa violência e todas as outras, né, mas dessa que nós estamos falando não pode estar dentro das nossas escolas, né, e como a gente sabe que ainda podem ocorrer, então é todo um processo de estar sempre lutando, como a Pri disse, né, mas eu ouvi o meu colega falando, como é que eu vou fazer esse processo de mostrar para ele, como eu disse, é um processo
a Jaque e o Bebeto falaram, né, como esses preconceitos, eles vêm, né, são oriundos lá da nossa família, desde dentro da barriga da mãe, né, então eu acho que não tem problema chegar para um colega e explicar uma situação, né, porque se nós não fizermos isso, nós que somos colegas, quem que vai fazer, né, eu acho isso muito importante. E algo que também eu quero destacar que o Bebeto disse que no consultório dele, né, ele diz que é um espaço de diversidade, e a escola também, né, pessoal, é um espaço de diversidade. Então, acho que isso tem que ser uma bandeira para nós, a escola enquanto um espaço de diversidade, que se esse diálogo com a família não ocorre, na escola ele vai ocorrer, né, ele vai aparecer. E quando eu estava lendo o material da Pri, tinha a questão, né, do currículo em transformação, e daí quando eu li, fiquei pensando, mas isso tem muita relação com o currículo emergente, né, mas depois eu fiquei pensando que ele pode não ser emergente, né, Pri, porque ele pode não aparecer por justamente estar, né, oculto em algumas situações, então quem tem que fazer com que ele apareça, né, somos nós, professores. Então, esse currículo em transformação me inquieta muito, né? Sim, é que depende daí da forma que a gente enxerga o currículo, né? Eu parto da ideia do currículo como o Tomás Tadeu da Silva escreve, né, que o currículo é aquilo que faz parte da escola. O currículo não são os princípios norteadores, né, não é a BNCC ou a RCC, né? O currículo é aquilo que faz parte da história, da escola, desculpa. Então, as pessoas LGBTs, as pessoas trans, as pessoas com deficiência, as pessoas negras, todas essas pessoas brancas, cis, todas elas fazem parte da escola, então elas estão no currículo. Só que esse currículo representa todas essas pessoas ou esse currículo representa uma parte dessas pessoas, né? Então é isso que a gente deve trabalhar. Então esses princípios norteadores, muitas vezes, eles não trazem esse currículo, mas nós, enquanto professores, né, a gente tem que dar conta dessas demandas, né? A Gabi trazendo a questão a Priscila trazendo a questão do currículo, e aí, assim, só fazer uma ressalva no dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBT, né, eu faço parte, eu componho o Comitê de Saúde, o Comitê Técnico, Estadual LGBT, né, representando Canoas. E a gente vem trabalhando já há algum tempo em cima sobre o guia para os profissionais da saúde, né? Então, nós concluímos, revisamos, e então vai ser o lançamento, pelo menos a gente está pretendendo que seja o lançamento no dia, pelo menos a versão online, no dia 28 de junho, né? Então, assim, eu trouxe isso pensando na questão, tanto a formação dos professores, a importância, né, quanto a formação também dos profissionais de saúde, né, em relação a todas essas questões que a gente trouxe aqui, e os profissionais de saúde também precisam, essa sensibilização, eu diria, né, que ninguém capacita ninguém, né, nós sensibilizamos, as pessoas se capacitam se elas quiserem, né. Então, a gente, pelo menos, tentar sensibilizar ainda mais os profissionais, né, de todas as áreas, né. Eu ia comentar isso também, já que, assim, da importância, né, nossa, as falas de todos vocês, assim, hoje trouxeram um dia muito, muito rico, né, pra gente, assim. É um aprendizado que não tem nem palavras, assim, para agradecer, e tenho certeza, assim, que para a rede também é muito importante de ouvir, porque realmente, assim, é a partir da formação de professores que acontece, né? E eu acho que na escola, eu já trabalhei em vários lugares na escola, né? Tanto na equipe diretiva, na sala de aula lá, nessa professora de língua portuguesa, agora eu tô trabalhando na Secretaria de Educação, mas em cada lugar que a gente trabalha, a gente vê o quanto ser o humano, né? Ser aquele humano tocando o outro humano, né? O quanto é importante a gente acolher no lugar que a gente estiver, né? E acho que
que vocês trouxeram, assim, né, acolher da forma como a pessoa se reconhece, né, pertencer ao meio, né, eu acho que a Jaque que falou lá no início, aquilo da importância de tu pertencer a algum lugar e de acolher a pessoa como ela se reconhece. E eu acho que a partir da formação de professor, e também falo a questão das equipes diretivas, acho que as gurias das equipes, as gurias e os guris, mas é que nós somos de um meio que são muitas mulheres, né, por isso que a gente fala sempre as meninas, mas acho que também é importante a gente pensar nesse lugar, né, as orientadoras, né, das escolas também trabalham muito com isso, esse ouvido, né, consegue conversar bastante com os alunos, esse acolhimento, e acho que a gente também saber como chegar e como ouvir esse aluno, né? Essa rede de apoio é realmente tudo, assim. E poder saber que a gente pode contar também com a ajuda da saúde, né? Acho que as gurias que são professoras que estão aqui comigo, acho que se sentem também seguras de dizer isso, assim, que bom saber que a gente pode contar com vocês. Porque é importante, a gente sabe que a escola precisa de ajuda também. Em muitos momentos a gente se emociona até de dizer isso, mas é verdade, assim, porque a escola quer ter braço para tudo, né? A gente quer ser povo, a gente quer dar conta de muita coisa. E é importante saber que a saúde está com a gente, porque esse aluno está ali, e se é dentro de casa que muitas vezes começa a homofobia, que começa essa brincadeira, ou então o não acolhimento, e começa a rejeição, né? Vamos ter que usar essa palavra, porque muitas vezes né? Começa a rejeição dentro da própria casa e dentro da escola, muitas vezes acontece. A gente tem que, como escola, olhar do outro, né? De outra forma e ser esse lugar que acolhe, porque eles precisam ser acolhidos, né? A Pri levantou a mão ali. Ou coisa de prof, né? Levantando a mão. Sim, e saber isso de ter pessoas da saúde, né, que a gente confia e sabe que não vão olhar aquele aluno de uma forma patologizante, né? Isso é muito importante. A gente saber que a gente pode confiar naquele profissional, não, tu pode ir naquele lugar, porque as pessoas vão te acolher, não vão te julgar, não vão te olhar com um olhar dizendo que tu tá indeciso, dizendo que tu tem que fazer uma escolha, ou te diagnosticar já, né, com alguma síndrome. Então, isso é muito importante. Eu fiquei bem feliz de ouvir vocês dois hoje também, por isso. Pri e gurias, eu vejo que, assim, isso não é esse não ver, né, com uma forma patologizante. Infelizmente, a gente encontra ainda na saúde, que deveria ser diferente, né? Nós, nesta semana agora que passou, nós conversamos com os alunos, especialmente de 3 cursos, mas especialmente 90% era da medicina, né, odonto e enfermagem da UBRA, né, numa conversa, num bate-papo no final de tarde, né, desse grupo deles. Enfim, então, para a gente rever, assim, que lá há uns 3 anos atrás, nós fomos numa reunião lá de final de ano de estagiários, né, desses cursos de humanas da UBRA, e nenhum deles referia que na sua grade curricular, ou enfim, alguma disciplina, tivesse sido comentado nada desse público LGBT, que deve ter, sim, um olhar não diferenciado no sentido do diferente, né, mas o diferenciado no sentido de que tem as suas particularidades, e a gente não pode, né, botar coisas iguais para quem, né, não é igual ao outro. Eu acho que esse olhar é um olhar para todas as pessoas, não só nessa questão LGBT, mas na questão do negro, do pensamento, de quem é, né, de A, B ou C. Enfim, né, então a gente vê assim, como a questão da educação está assim. Então, se as pessoas percebem, né, que os médicos, os postos de saúde, os enfermeiros, os locais de atendimento, muitas vezes não olham as pessoas com o olhar que deveriam, é exatamente porque na educação, na formação daquele curso, não existiu nada disso, né? Não existiu em nenhum momento essa fala, né? Essa qualificação, enfim, para esse trabalho, né? Então, isso é muito importante, sim. E dizer para vocês de uma outra forma que a gente não é bonzinho, nem eu, nem a Jaque, nem ninguém da LGBT, de ver o outro com os olhos completamente, sabe, tranquilos, assim, de quem vê qualquer outra pessoa. Isso não é um privilégio nosso. Isso não é uma coisa para ser aplaudida por vocês. Os outros é que não estão fazendo. Mas fazer isso da melhor forma é uma obrigação da gente nesse trabalho. Quem não tem essa possibilidade de pensar no outro
como um diferente, que não é igual a mim, ou que pensa diferente de mim, deveria ter escolhido outra coisa. Deveria fazer pontes, paredes e coisas da exata, que a exata é sempre igual. Quem quer ficar o dia a dia igual a sempre, vai para exatas, né? Faz uma ponte, faz um prédio, faz uma escada, faz alguma coisa, né? uma elevada, sei lá eu, mas gente muda, gente é sempre diferente. Vocês são iguais, isso é para todo mundo, até para quem está nos assistindo agora. Vocês se veem iguais hoje como estavam ontem? Claro que não. Né? A gente está um dia mais alegre, um dia mais triste, um dia a gente acolhe melhor, um dia a gente não acolhe melhor que o outro fala, a gente xinga alguém em casa, né? O pai, o marido, o filho, sou eu, e outro dia a gente está muito bonzinho. Né? Isso é da gente, a gente muda. Então, assim, se a gente muda, as outras pessoas também mudam. E a gente tem que estar aberto a perceber essas mudanças do outro para poder acolher, né, e entender e atender melhor. Senão, nada disso vai valer a pena e a gente vai, ainda assim, continuar fazendo coisas de um jeito, né, não adequado. Então, eu acho que é isso. E penso, exatamente assim, que maravilha essa construção da gente com as coisas da educação. Porque a educação passa, sabe, assim, grudada com as questões da saúde, né? Se as pessoas não tiverem ideia, imagina, do horário, né, de que, sabe, da leitura, de que receita eu que recebi, de que medicação eu devo tomar, sabe, qual é a forma do cuidado, se eu não tiver entendimentos que passam pela educação, às vezes formal e às vezes de casa, né, como acolher o outro e cuidar do outro, né, essa é de uma educação da família, né, que mostra isso ou não, a gente não vai fazer as coisas adequadas. Então, nós somos uma mistura de tudo. Foi por isso que eu disse lá no início, né, conversando com as mulheres em off também, né, olha, eu posso ousar dizer que eu sou 10% psicólogo hoje, de tanto trabalhar 18 anos com a Jaque, né, a gente começa a perceber e aprender com ela a ver o outro com os olhos, né, do outro, e não com os meus olhos, né, isso não me ajuda em nada no meu dia a dia, pelo contrário, me atrapalharia muito mais. Então, eu penso que é isso, né, que a gente tem que nos despirmos de todas as nossas coisas. Posso até não gostar muito de ver tal coisa, mas de onde eu trabalho, de onde eu estou com o outro, eu tenho que ficar completamente neutro, né? Com tudo aquilo que eu puder. E entender que isso é meu, não é dele. E o que é meu, quem dá conta, sou somente eu, exclusivamente eu. Né? Então isso tem que estar bem claro assim, nessa situação de diversidade, porque muda muito, sabe? Não tem uma regra, não tem uma receita de bolo, não tem um jeito de fazer, né? O jeito de fazer é fazer o que o outro precisa, e não o que eu preciso. Perfeito, assim, eu acho que hoje foi um dia muito importante pra gente, assim, acho que todos nós que estamos aqui nesse café sabemos que é um dia especial, né? Acho que é um dia especial. Acho que a gente perceber que com pequenas coisas a gente vai construindo, né? Acho que a gente está em 2021, a gente tem que pensar, né, que a gente começa na nossa sala de aula e chega lá no atendimento de vocês, né? E vai atender o adolescente, o adulto, e a gente começa lá de pequeno conosco e a gente vê que a gente pode desconstruir tanto na escola certas coisas, né? É na fila, é ali no uniforme, como a Pri falou, é a gente às vezes dividir eles em meninos e meninas, e que a gente precisa ir pensando e começa pela gente, né? A gente ali tem que mudar a partir de dentro. Eu acho que toda mudança vem a partir de dentro, né? E a gente tem que agradecer muito, assim, a presença de todos vocês. Acho que cada um pode falar um pouquinho para a gente se despedir, né? A gente já está aí um tempo no nosso café. Se a gente pudesse, continuava ainda mais. A gente já convida, assim, para um próximo café. Com certeza vamos querer a presença de todos vocês, assim. É muito importante que a gente continue essas conversas. A gente agradece muito mesmo, assim. E já deixo o meu beijo aí para todo o pessoal que está assistindo e para todos vocês, assim, do fundo do coração. A gente agradece. Eu vou deixar a palavra para cada um aí, conversando um pouquinho e já se despedindo. Ana, antes de me despedir, então, eu quero falar, assim, para vocês algumas notícias, né? Nós estamos conversando com o PSE, tá? Pensando, assim, em inserir algumas atividades, algumas ações também, junto ao PSE, né? Eu acho que isso é uma coisa bem bacana.
E a outra coisa, assim, quero falar para vocês, a maioria das unidades básicas de saúde, elas têm os promotores de saúde LGBT, tá? São pessoas que fizeram uma formação com a UDS, com a Escola de Saúde Pública e conosco, onde nós formamos 22 promotores de saúde LGBT. Então, em função de pandemia, 2020, isso esteve meio parado, a gente não nos reunimos com eles, porque o foco era a pandemia, né? Então, assim, as nossas ações ficaram muito voltadas à questão de vigilância em saúde, enfim, em função da pandemia. Mas nós estamos retomando agora, esse ano, então, com os promotores. Então, assim, logo que nós tivermos retomado já tudo isso com eles, nós vamos passar para o PSE e podemos passar para as escolas também, que são pessoas referências nas unidades básicas, que podem também, se vocês tiverem alguma dificuldade, ter essa parceria na unidade de referência, né, mais próxima da escola. E nós sempre também à disposição lá com os telefones e o e-mail que a gente deixou, tá? E a outra questão, assim, em relação aos currículos que o Bebeto trouxe, a Pri trouxe, na questão de não termos essa formação acadêmica nem nos cursos técnicos. Enquanto Comitê Técnico de Saúde LGBT, nós iniciamos essa discussão na sexta passada, que nós temos mais, essa pauta ela é mais abordada até nos meios acadêmicos públicos, né? Nas instituições privadas ainda não, a gente percebe que ainda não se discute, né? Então, nós estamos convidando para uma reunião próxima aí, vamos organizar, trazer os conselhos de ética, trazer os centros acadêmicos para discussão, para a gente pensar, assim, nessa questão curricular nas academias, né, nos cursos superiores, nos cursos técnicos, enfim, para a gente começar a pensar nessas formações também, tá? Então, com isso, eu deixo, assim, uma luzinha aí, que são coisas que nós estamos iniciando essa construção, de que 2021 vai trazer bons frutos, né? Acho que no meio de toda essa pandemia aí, a pandemia ainda nos deu esse feliz encontro na janela aí, tomando esse café, né? E logo, logo nós vamos estar mais próximos fisicamente também. Já iniciamos o envolvimento afetivo, agora o físico, ele é só um detalhe, né? Então, um grande beijo, muita gratidão a todos que estão conosco e nos colocamos sempre à disposição. Gratidão e um grande beijo. Gente, assim, eu penso que esse momento e esse encontro é justamente para a gente problematizar algumas coisas com vocês, mas especialmente eu quero convidá-los a não se omitir. É muito mais fácil a gente ficar quieto no lugar da gente do que tomar uma posição. Defender o outro, ou inclusive, né, pensar no que é importante para o outro. E a gente vai ficando no nosso lugar, é mais cômodo. Nos parece mais tranquilo, mas ele é completamente mais intranquilo. Porque se eu não fizer o que eu posso fazer com o outro e pelo outro, eu estou deixando de fazer uma ação importantíssima. E talvez o que eu possa potencializar ele no sentido de ensino, de educação, né, de cuidados com a própria saúde, enfim, de fazer dele uma pessoa mais feliz, pode ser o que tire ele de uma fila de morte. Porque a população trans, né, o Brasil é o que mais mata trans. Gente, vamos passar com isso. Vamos pensar no amor, no carinho e nessa intervenção que a gente pode ter na vida do outro. A gente não pode se omitir e dar de ombros. Isso é a pior atitude. É a não ter atitude nenhuma, ou se omitir ao que deve ser feito por cada um de nós. E não é porque somos professores, médicos, psicólogos, dentistas, ou enfim, quem atende essa pessoa. E nem às vezes só esta pessoa. São as famílias, são as pessoas que estão em torno desta população. Então, mãos à obra. Nós temos muito o que fazer ainda. Não vamos ficar parados, e talvez se o travesseiro seja o melhor companheiro, ele não é o melhor amigo para poder fazer o que a gente precisa fazer com o outro. Super obrigado por ter estado com vocês nessa tarde. O meu café estava bem gostoso, espero que o de vocês também. Mas foi muito mais gostoso partilhar conhecimento com vocês e mais do que partilhar, aprender. Eu aprendi muito hoje, especialmente com a Pri, que trouxe, né, questionamentos importantíssimos. Obrigado, gente. Até uma próxima, que vai acontecer, eu tenho certeza.
Eu agradeço imensamente o convite, também ressalto que aprendi muito, e eu fico muito feliz com a preocupação da Secretaria de Educação de trazer esse assunto, né, de educação contra a homofobia, porque muitas vezes, né, nós nos autocensuramos, nós temos medo de trabalhar com esses assuntos, e quando a gente sabe que a gente está assegurado por uma secretaria que também está pautada nas questões de educação em direitos humanos, isso nos deixa mais seguros para enfrentar, né, esse tempo um pouco sombrio que a gente está passando, né, agora, mas eu quero agradecer, fiquei muito feliz, muito obrigada, gurias e guris. Eu também agradeço, acho que hoje foi uma conversa muito importante, com certeza será o start para muitas outras, né? Então, muito obrigada, Bebeto, Jaqueline, Pri, e ainda dizer, né, para todos os nossos colegas da rede que nós estamos aqui juntos, né, ninguém está sozinho nessa empreitada, então acho que mais do que nunca essa conversa, além de vermos, né, conceitos, enfim, que nós não estamos sozinhos, que nós temos, né, nós da educação temos parceria com a saúde, que nós temos essa parceria com colegas da nossa rede, que eu acho que também é importante salientar isso, né, e que então nós seguimos. Um beijo para todos e até o nosso próximo Café na Janela ou até a nossa próxima trilha do conhecimento. Hoje a gente vai conversar um pouco com vocês e a gente vai trazer, né, o pessoal vai trazer algumas, eu ia dizer algumas lâminas, eu tô muito velha, eu vou ter que começar de novo. Ah, não. Desculpa. Ai, Gabi, tu vai ter que retomar, Gabi, não vai dar, eu vou dizer lâminas. Por que eu não me vejo? Eu me vejo só pequenininha. Tu tem que clicar lá bem na direita, clica na tua foto. Ah, entrei! Isso, deu. daí tu entrou. Isso. Ai, eu me senti agora perfeitinha, eu tava me sentindo excluída lá no cantinho. Isso, tá? agora tu Esfriou o café e eu tô me aventando, mas vamos lá. Aqui. Muito bom. Vou te dizer uma coisa que a gente podia ser. A gente conversando aqui pelo meio, parece aquelas duas vizinhas, sabe? Que tem uma janela dá de frente para outra, assim, tem uma rua no meio e fica lá, fulana, pois é.